O assessor jurídico do Simprofars RS, Dr. Sandro Bentes de Oliveira, recebeu Alexandre Appel para uma entrevista exclusiva na sede da entidade, ocasião em que comentou os serviços jurídicos prestados aos associados. Estamos no Simprofars, Sindicato das Farmácias do Rio Grande do Sul, para conversar com o Dr. Sandro Bentes de Oliveira, que é coordenador da assessoria jurídica do Simprofars. Uma alegria revê-lo, Dr. Sandro. Muito obrigado, estamos à disposição. Dr. Sandro, quais são os serviços jurídicos prestados pelo Simprofars para essa quantidade grande de associados que vocês têm, Dr. Sandro? Olha, hoje nós temos serviços que tramitam na área do direito do trabalho, na parte da negociação coletiva, dos direitos trabalhistas dos funcionários das farmácias, e isso envolve na categoria mais especializada, que é o farmacêutico. Atendemos também a negociação coletiva dos balconistas das farmácias e também do pessoal que faz as teleentregas, os motoqueiros. Os famosos motoboys. Os famosos motoboys. Então nós trabalhamos com... Eu não sabia que eles tinham sindicato, os motoboys? Eles têm sindicato. É um sindicato forte, atuante? É um sindicato que tem crescido, vamos dizer assim, nas suas pautas de reivindicações. O que é interessante, porque na realidade hoje se usa muito serviço de motoboy, né? É que existem duas situações, né, Appel? Tem as situações das empresas que efetivamente contratam estes profissionais como funcionários da farmácia. Existem farmácias que contratam motoboys como funcionários. E aí a motocicleta é de propriedade da farmácia. Ah, entendi. E aí esses de fato são funcionários dos estabelecimentos farmacêuticos. E tem aquelas outras situações que são as cooperativas de motoqueiros, de motociclistas, de motoboys, e aí sim esses não entrariam dentro de uma categoria de funcionários das empresas. Seriam terceirizados na farmácia. Seriam terceirizados. Serviço terceirizado. O nosso associado, ele mais ou menos... Como é que nós podemos dizer? Ele não se decide por uma ou por outra. Alguns preferem a situação de ter os motoqueiros como funcionários e outros preferem terceirizar. Agora, da parte que se trata dos funcionários, que são motoboys, o sindicato aqui é que faz a negociação coletiva. Esse é um trabalho, assim como a negociação coletiva que é feita com os farmacêuticos e assim como é feita com os balconistas, ela é feita pelo escritório do Dr. Flávio Bino, que tem muitos anos de experiência nesse sentido. Tudo bem, mandar um abraço, Dr. Flávio Bino, muito meu amigo. Muito meu amigo. Muito difícil essas negociações, Dr. Sandro? Sim, são negociações que, vamos dizer, são 400 e poucos municípios hoje aqui no estado. Cada município tem a sua data base durante o ano. Puxa vida! Então, esse é um trabalho muito árduo que a entidade presta para o seu associado e que, na verdade, muitas vezes ele até desconhece que isso ocorre, porque o proprietário de farmácia ele recebe lá as informações, de quanto é que ficou o piso, do que foi decidido, qual é o regramento que vai ser dado, a partir daquele ano para os seus funcionários, mas por trás disso teve toda uma longa negociação que foi feita durante todo o ano, de todo o ano que venceu a respeito do tempo que era limite para aquela negociação. Geralmente a negociação que nós mais demoramos, podemos dizer assim, é aquela que é com o farmacêutico, porque esse é um sindicato apenas, que é um sindicato para o Estado? Sim, que é o Sindifars, que atende toda a base territorial do nosso Estado, aqui que abrange o Simprofars. Qual é a data base dos farmacêuticos? O farmacêutico é agosto. Todo ano é agosto. Então agora, em agosto, inicia essa negociação. E aí, geralmente, essa é uma negociação que vai aí de 3 a 6 meses após que ela fica tramitando, até as partes aí Mas nós temos conseguido fazer acordo com o Sindicato dos Farmacêuticos, sem a necessidade da decisão que venha pelo Tribunal Regional do Trabalho. Doutor Sandro, uma curiosidade. O salário base do farmacêutico do Rio Grande do Sul em relação a outros estados, ele é um dos maiores, é um dos menores? Qual é a nossa colocação? Eu poderia dizer que nós estamos numa média.
Numa média nacional. Existe o estado, por exemplo, como o Distrito Federal, que esse tem um salário lá que mais elevado, que chega perto de R$5.000, né? Mas segundo qual é? O segundo, se eu não me engano, é o Rio de Janeiro. E o terceiro? Né? O Rio Grande do Sul está ali na média ali, né? E nós temos profissionais farmacêuticos suficientes para atender a demanda? Nós não temos. Essa é uma discussão assim que podemos dizer que ela é muito importante no nosso segmento. Né? Por quê? Primeiro, porque as faculdades de farmácia, né, nesses últimos anos, não têm fornecido ao mercado um número de profissionais suficientes com o crescimento do mercado. Mas é interessante, se é um mercado que tem colocação praticamente certa, né? São aquelas, por exemplo, o que eu posso dizer, a gente isso precisaria um trabalho sociológico, né? Para nós entendermos o motivo porque a juventude, né, está interessada, opta por certos cursos. Né? É verdade. O pessoal, os profissionais do setor de farmácia, eles dizem que depois da inserção do curso de biomedicina, houve uma opção muito grande daqueles alunos que seriam, vamos dizer assim, optariam pelo curso de farmácia. Mas quem faz biomedicina está ligado à área de estética, não é? E eles estão se dirigindo estética, de pesquisa na área, não é, bioquímica também, não é? E mais direcionado especificamente à medicina. Então, esses profissionais, esses estudantes, né, diminuíram um pouco, não é, a inserção nos cursos de farmácias. Mas, de qualquer sorte, o mercado das farmácias é um mercado que tem crescido. Pois é, agora eu estou vindo para cá. Nós, a última vez, estivemos aqui com o presidente Leomar. Vimos aqui diversas farmácias aqui na Andrade. Estou vendo mais uma inaugurando agora. Na Rua dos Andrades? Exatamente. Mais uma. Quer dizer, tem mercado para todo mundo, doutor? Eu tenho mercado mas é que uma das situações é que o preço do remédio está barato? As pessoas estão comprando mais? Não, o medicamento ele não é barato, mas ele não é barato não é por causa da lucratividade das farmácias. Claro. Ele é caro por causa da alta tributação. Sim, isso aí é um absurdo. Inclusive essa discussão agora está já num nível bem alto, não é, lá no Congresso, porque existe a possibilidade de que seja diminuída a tributação. Mas fundamental. Sobre quanto mais velho nós medicamentos. Somos uma população que está ficando idosa, você precisa de mais remédio e com essa carga tributária é exorbitante. E tem um outro ponto que também é importante, que isso se adequa, né, está relacionado ao aumento do número de farmácias, é que a farmácia hoje ela é um estabelecimento que ela é de saúde. Exatamente. Mas ao mesmo tempo ela tem um portfólio de produtos que são comercializados que vem aumentando. Essa é uma discussão, por exemplo, que são levadas aos jurídicos, os sindicatos de proprietários de farmácias. Por quê? Porque as vigilâncias, até em alguns momentos os próprios conselhos regionais de farmácia, eles se opõem aos produtos que as farmácias podem comercializar. Entendo. Nós temos hoje aqui uma visão institucional de que os produtos, desde que eles não sejam, por exemplo, frontalmente opostos, que tem conflito, que tenham, por exemplo, vender bebida alcoólica. Vender bebida alcoólica, vender cigarro, né? Vender carne, não é? No estabelecimento não seria adequado, não é? Mas, por exemplo, hoje na área da alimentação nós temos, não é, uma gama de produtos que é muito grande, naturais, que eles não prejudicam, concordo. Eles não eles não se oposicionam. Concordo, doutor. Ao espírito, não é, do estabelecimento de saúde. Claro. Ou seja, há espaço para que possa funcionar dentro do estabelecimento a venda de medicamentos e de outros itens, não é, que são chamados aí de correlatos. Doutor Santos, voltando ao nosso tema. Certo. Serviços jurídicos. A área trabalhista, já vi que é um problema complicado para vocês administrar. Que outras áreas do sindicato atuam? Nós atendemos também toda a parte que é defendida em relação aos proprietários de farmácias, que é a da área administrativa. Por exemplo? Por exemplo, autos de infração por parte da vigilância sanitária. A vigilância sanitária encontrou algum item que ela entendia que não estava sendo cumprido de acordo com a lei. É muito frequente, não? Na vigilância sanitária não tem sido. Nosso maior problema tem sido em relação à falta de farmacêutico nos estabelecimentos. Falta de farmacêutico. Quer dizer, esse é o problema. Problemas com a vigilância sanitária, não? Não, eles existem. Alguns problemas existem. Mas comparado, não é? Claro, esses dias foi interessante um comerciante de produtos perecíveis de carne,
tirou umas carnes de dentro do balcão frigorífico, já estavam para vencer, botou numa caixa, só aqui no final do dia você joga no lixo. Apareceu o vigilante, o que é essa caixa de produto vencido? Montou só que você não, isso jogar no lixo. Isso já... Porque isso aí tem que jogar no lugar apropriado, não é pegar uma caixa com carne e botar na rua. E isso é uma situação que às vezes também ocorre com os nossos estabelecimentos. Né? Pois é, e aí a sensibilidade... Nós temos, em primeiro lugar, nós temos que dizer que o sindicato ele sempre pauta pela ética. Ah, isso aí eu sei. Então, nós sempre... O nosso associado hoje, ele, em geral, ele segue o regramento, não é? Todo o regulamento sanitário que o nosso país tem, no sentido de que se busca efetivamente, né, o atendimento às condições sanitárias que é exigido. Vocês atuam preventivamente, fazem treinamento para o pessoal nesse sentido, doutor Sandro? Nós temos uma situação muito peculiar que nesses últimos anos houve um grande crescimento das redes associativistas. Exatamente. Então, dentro dos nossos associados, que as maiores redes associativistas hoje são associadas da nossa entidade. Que bom isso é bom. E essas entidades, elas têm um forte programa de treinamento, não é? De formação de farmacêuticos, de formação de auxílio a balconistas, né, no sentido de que esse tipo de problema eles não ocorram. Claro. Né? E as redes, né, essas empresas que são maiores, que também são nossas associadas, elas também têm um bom mecanismo, né, de prestação de serviços, de esclarecimento, informação e conhecimento para os funcionários. Né? Problema com o associado de vocês? Com uma fiscalização do Conselho, da Vigilância Sanitária, de PROCON, imediatamente ligam para cá atrás do senhor. Eles imediatamente ligam. O senhor tem praticamente um plantão aqui. Nós ligam aqui para o sindicato, né? Nosso pessoal é bem treinado, claro. Né? Já sabe mais ou menos o que dizer já no primeiro momento, o que é necessário de realização de uma defesa administrativa jurídica é passado já para o nosso setor e nós encaminhamos isso daí prontamente, não é? O prazo, por exemplo, de uma defesa do Conselho Regional de Farmácia são 5 dias. Mas é curto o prazo, né? 5 dias úteis, né? 5 dias úteis. Das vigilâncias sanitárias ele é de 15 dias, para os recursos eles são geralmente de 15 até 30 dias. Ah, então é bom. Nós temos um bom volume de defesas nesse sentido. Quantas pessoas trabalham com o senhor, doutor Sandro? 3. Além de mim, mais... Claro. Não, além de mim, mais 3 pessoas trabalham. É direto, né? É direto, não é? Porque a fiscalização, ela está aí. E agora, nós não somos contra a fiscalização, deixar isso bem claro, né? Claro. Que pode-se pensar, às vezes, que a entidade de classe pode ser contra a fiscalização. Quem pelo contrário. Sério não é contra. Não, pelo contrário. Nós somos sempre a favor da fiscalização. O que, geralmente, nós podemos alegar é que nós sempre exigimos, não é? Que toda a fiscalização seja pautada pela legalidade. Ah, sim. Não tem pedido de chegar numa farmácia, pedir suborno para não multar, não tem essas coisas. Não, isso de fato não. Isso chegaria aos seus ouvidos. Isso de fato. Porque hoje o agente público, infelizmente, no nosso país, a gente está vendo isso de norte a sul, cria dificuldades para vender facilidades, né, doutor Sandro? Nós temos que ser sinceros. O Brasil, infelizmente, na esfera governamental e também numa esfera privada muito demarcada aí por áreas de interesse, é um país corrupto, né? Mas eu creio que eu acho que essa seja uma área que no nosso estado esteja na frente. Nesses 22 anos que eu atendo, não é, no setor, eu nunca ouvi, não é, uma denúncia por parte de corrupção de agentes de saúde. Eu fui diretor de PROCON anos a fio. Nunca soube na história do Rio Grande do Sul que um PROCON tivesse uma denúncia que alguém do PROCON pediu alguma propina. Pelo contrário, geralmente essas entidades são bem rígidas. Bem rígidas, o nosso trabalho para pedir propina, para livrar isso, livrar até aquilo. no sentido de, olha, aqui houve não é, uma fiscalização muito rígida, isso aqui poderia ter tido um pouco mais de bom senso, não é? Então, doutor Sandro, para a gente concluir a nossa participação aqui, eu quero falar mais com o senhor a respeito de outros temas. Nós vamos voltar aqui. Certo. O presidente do Sindicato dos Transportes agora deu uma declaração muito preocupado com o aumento de roubo de cargas. Sim. Como é que vocês do Simprofar estão vendo essa questão de roubo de carga de medicamento? No Rio de Janeiro é uma loucura o que estão roubando. Sim. São Paulo tem determinadas áreas também. Aqui no Rio Grande do Sul, como é que está isso? No final dos anos 90, não é? E no início dos anos 2000, essa situação ela era mais preocupante do que ela é hoje. Já foi mais preocupante? Já foi muito preocupante. Não é? Mas daí houve uma melhora nos mecanismos de controle. Sei. Não é? Nós ainda escutamos disso, não é? Por parte das distribuidoras,
mas já não é mais tão comum como já foi outrora. As distribuidoras já se queixaram mais de roubo de carga. Já se queixaram mais e a própria... Vocês têm proximidade com a área de segurança? O assalto hoje que tem o nosso estabelecimento não é um assalto de carga, geralmente é um assalto, não é? É um roubo que envolve... É o marginal que chega para roubar dinheiro, para roubar droga. E busca... Nós temos um trabalho aqui que é feito internamente pelo nosso secretário executivo, Guilherme, que tem contato diariamente com a Brigada Militar. Com a segurança pública. Não é? Com a segurança pública. Importante isso. A segurança pública tem até um grupo do WhatsApp que se comunica. Opa, olha aí, preste atenção, telespectador. O trabalho feito pelo doutor Guilherme, aqui do sindicato, junto aos órgãos de segurança pública. Tem um grupo de WhatsApp que se comunica rapidamente. Que se comunica, a polícia passa informações, Vocês estão recomendando a farmácia de noite trabalhar com as portas fechadas, com grade, como a gente vê? Sim, sim. Vocês recomendam isso? Nós recomendamos, porque essa é uma situação, primeiro, porque nós desejamos que as empresas fiquem abertas. Claro. Porque senão elas não atenderiam. A farmácia tem que estar aberta de noite, a pessoa passa mal, né? Não atenderiam, não é? Em muitos municípios do estado existem os chamados plantões, que são, isso é determinado legalmente, não é? E quando isso não acontece, não é? No sentido de... nenhuma farmácia, por exemplo, deseja abrir em tal município à noite, não é? Então, nesses municípios, geralmente as câmaras de vereadores determinam uma legislação e aí o pessoal faz um revezamento. Entendi. Tá? Tudo bem, doutor Sandro. Que bom que vocês estão atentos a esse mercado, principalmente essa questão de segurança pública. Nos preocupa demais. A vulnerabilidade do funcionário da farmácia, do farmacêutico e do consumidor vai ali comprar e está sujeito. Nós estamos vendo vídeo rolando pelo Facebook aí de assaltos em quantidade. Nós gostaríamos de ressaltar para o nosso associado também. Por favor, fale para o nosso associado, para o seu associado. Que ele sempre deva procurar o sindicato toda vez que ele tiver uma dúvida em relação à fiscalização, em relação ao programa Farmácia Popular, em relação à fiscalização do Conselho Regional de Farmácia, como proceder nesse sentido, não é? Em relação também ao contrato de trabalho com o farmacêutico, em relação à autuação do Inmetro, Instituto de Metrologia. Não é? Por exemplo, há 2 anos nós tínhamos, o Inmetro estava fiscalizando as balanças de peso, nós ingressamos com uma ação para que isso não ocorresse, porque já que não havia lucro da empresa, né, na balança de peso, foi uma decisão que foi tomada a favor do sindicato. Não é? Então, que ele procura o sindicato, que nós estamos aqui, nós temos estruturas, temos conhecimento, temos experiência para atendê-los da melhor forma possível. Muito bem, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Tudo bem, direto aqui do Simprofar, Sindicato das Farmácias do Estado do Rio Grande do Sul, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. Importante essa informação de um grupo do WhatsApp criado pelo executivo do Simprofar, onde informações sobre a segurança dos estabelecimentos são compartilhadas.